Começa agora mais um vídeo do curso de Introdução à Probabilidade e Estatística. Hoje, nesse vídeo, falaremos sobre variáveis aleatórias contínuas e função densidade de probabilidade. Nos vídeos anteriores, apresentamos as variáveis aleatórias discretas e algumas de suas propriedades e alguns modelos teóricos de distribuição de probabilidades para elas. Hoje veremos aqui uma introdução das variáveis aleatórias contínuas e a gente vai fazer a transição de alguns conceitos que foram vistos em variáveis aleatórias discretas para as variáveis aleatórias contínuas. Então a gente começa essa transição com base nos exemplos. A gente vai começar com uma analogia inspirada no livro do Moretti. Tá? Então a gente imagina um relógio analógico e mecânico. Nesse tipo de relógio, o ponteiro dos segundos ele vai se movendo em passinhos, em tac, 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 em saltos, tá? Então, para cada segundo, ele vai se movendo como nessa animação aqui, tá vendo? Ali ele vai tac, 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 tá? Então, nessa situação, o ponteiro só pode assumir 60 posições distintas ao longo do seu percurso na circunferência. Tá? Agora, por hipótese, a gente pode dizer que o relógio pode parar por algum defeito ou falta de bateria ou de corda em qualquer uma dessas posições e cada uma delas com a mesma probabilidade. Nenhuma delas é mais provável do que a outra. Tá? E aí a gente vai chamar essa nossa variável, a gente vai chamar uma variável aleatória discreta x como sendo o ângulo em graus com relação ao eixo formado entre as 12 e 6 horas e cuja origem se encontra quando o ponteiro coincide com 12. Então, esse ângulo que ele formar na hora que ele parar, que o relógio parar, é a nossa variável aleatória discreta. Tá? Então, nesse caso, a gente tem 60 valores possíveis com a seguinte distribuição de probabilidades, ou seja, ele pode parar no 0 grau, tá? Aqui o x está em graus, ele pode parar no 0 grau, ele pode parar no 6 graus, ele pode parar no 12 graus. Cada um desses números é a gente pegar os 360 graus da circunferência e dividir por 60. Então a gente vai ter passos de 6 graus. Então a gente vai ter o 0, o 6, o 12, o 18 e assim por diante. E cada um deles tem a mesma probabilidade, 60 avos, porque a gente tem 60 elementos, 60 possíveis valores. Tá? Então, a gente pode representar ainda graficamente essa distribuição da seguinte forma. Então, vai ser uma linha horizontal, né, com 60 pontinhos para cada um dos 60 valores que a gente tem em graus ao longo da circunferência. Tá? E ali, aquele valor, esse valor aqui do eixo do x aqui, representa, ele corresponde a 1,60 avos. Tá? Então, aquilo é o que a gente viu na aula anterior, como, num dos vídeos anteriores, como uma variável uniforme discreta. Tá? Agora a gente vai considerar o seguinte, a gente vai pensar no ponteiro dos minutos. Enquanto o ponteiro dos segundos ele vai dando os pulinhos, o ponteiro dos minutos, quer dizer, o ponteiro dos minutos vai dando os pulinhos e o dos minutos vai se mexendo devagarinho, mas de maneira suave, sem saltos. Tá? E o das horas também, na verdade, né? Ambos vão se movendo de maneira contínua, suave e contínua ao longo do tempo, à medida que vai passando o tempo. A única diferença é a velocidade com que eles se mexem. Tá? Então a gente pode olhar aqui para essa outra animação e prestar atenção no número 5. Ali. Você vê o ponteiro dos minutos andando suavemente para frente, né? No sentido horário, ele vai percorrendo a trajetória dele de maneira contínua, né? Sem saltos. Então, nesse caso, a nossa variável discreta x, que é o ângulo medido pelo ponteiro dos minutos, no momento da parada do relógio, deixa de ser uma variável aleatória discreta para se tornar uma variável aleatória contínua. Tá? Se assim, então, como antes a gente não tiver uma direção preferencial do ponteiro dos minutos, qualquer direção ou ângulo em que ele pare vai ser equiprovável. Tá? Só que, além disso, a gente tem a questão de que o x pode assumir quaisquer valores no intervalo entre 0 e 360. Tá? Então, como é que fica essa situação? A gente não tem mais como contar. Né? O número de pontos ali é incontável. Tá? Então, todos os pontos possíveis são equiprováveis
e cada um tem a probabilidade de 1 sobre n, sendo o n o número de pontos que a gente tem nesse intervalo. Só que como ele não é enumerável, n é um número infinito. Você tem infinitos pontos num intervalo, né? Na reta dos reais, por exemplo, no intervalo que está sobre a reta dos reais. Então a gente tem um número infinito. Então 1 sobre n, nesse caso, vai ser zero. Então, para um valor específico, a probabilidade de um valor específico da variável aleatória x vai ser zero. Tá? Então, não faz muito sentido a gente falar em probabilidade de um valor específico, né, ou de um ponto, mas sim de um intervalo. A gente vai falar então do intervalo entre A e B, por exemplo. Qual a probabilidade de estar entre dois valores específicos? Tá? No caso do ponteiro dos minutos, podemos saber a probabilidade. A gente não pode saber, a gente não vai saber exatamente, não tem como saber a probabilidade dele parar no 3. Essa probabilidade de ele parar no 3 é zero, como a gente acabou de discutir. Mas o que você pode dizer é que a probabilidade dele parar entre o número 12 e o 3 é. Você faz, como ele é equiprovável em cada ponto, e esse intervalo entre o 12 e o 3 é um quarto da circunferência, então você pode imaginar que vai ser um quarto. Tá? Então, é entre 0 e 90 graus, e entre 0 e 90 graus é um quarto da circunferência, então a gente tem que a probabilidade é um quarto. Okay? Então, assim, a gente pode generalizar e não vai ser muito difícil perceber o seguinte: se você tem um intervalo A e um intervalo B, que pertence a esse intervalo principal que vai de 0 a 360, a gente pode calcular a probabilidade com base nessa expressão aqui, ou seja, a gente vai falar que a probabilidade é o ângulo final menos o ângulo inicial dividido por 360. Essa vai ser a probabilidade. Então, se a gente começasse em 10 e parasse em 30, a gente teria 20 sobre 360, seria a nossa probabilidade. A gente começou em 0 e terminou em 90, a gente teve um quarto. Então, se a gente pegar entre 0 e 30, a gente vai ter 30 graus de diferença, então essa probabilidade vai ser 30 sobre 360, que dá 1/12. Tá? Então, a gente pode visualizar graficamente esse resultado nesse seguinte gráfico aqui. Então, o que a gente tem é do A até o B, a probabilidade que vai corresponder a esse daqui. Aqui a gente tem, então, o valor 1 sobre 360. Isso daqui é uma função, que é uma função constante nesse caso, que a gente logo vai dizer o que ela é, uma função densidade de probabilidade, tá? Que ela é uma constante. Então, isso corresponde a uma função densidade de probabilidade de uma distribuição uniforme. Por que uniforme? Porque ele não varia, ele é uma constante aqui. E a probabilidade é a área nesse intervalo aqui, essa área achurada em azul aqui. Tá ok? Então, essa é a probabilidade entre A e B, corresponde à área sob a linha ali naquele trecho, que é, na verdade, a curva. Então, em termos matemáticos, a forma da gente calcular a área sob uma curva arbitrária, representada por uma função f de x, nesse intervalo AB, é calculando a integral dessa curva. Então, a gente faz a integral de A até B desse f de x dx. Então, para a gente calcular a probabilidade de uma variável aleatória contínua, né, de ter um valor x localizado no intervalo A e B, entre A e B, é a integral de A até B de f de x dx. É isso que significa essa expressão. Então você fala assim, qual é a probabilidade de eu ter um valor x que está nesse intervalo aqui? Então você vai lá e calcula, dada a função, essa função aí que a gente já vai explicar o que ela é, a gente tem que calcular a integral dessa função entre a e b. Tá? E o nome dado dessa função é função densidade de probabilidade. Tá? Ela precisa satisfazer essas seguintes restrições. Ela tem que ser não negativa, ou seja, ela tem que ser sempre, a curva tem que estar sempre acima do eixo x, e a integral dela, de menos infinito a mais infinito, tem que ser 1. Tá? Então é isso. Para a gente ter essa função, ela tem que ter essas características, e para a gente determinar a probabilidade num determinado intervalo, a gente tem que calcular então a integral dessa função de densidade de probabilidade do limite inferior do intervalo até o limite superior do intervalo. E então, nesse caso, a gente tem, no caso do exemplo em que o x é o ângulo no qual o ponteiro dos minutos se encontra na parada do relógio, a gente tem
o seguinte, a nossa função densidade de probabilidade ela vai ser da seguinte forma. Ela é zero se se o x for menor do que zero. Ela é 1 sobre 360 se o x estiver entre 0 e 360. E de novo a função volta a ser zero se x for maior do que 360. E da onde que eu tirei esse 1 sobre 360? Esse 1 sobre 360 é o valor que eu obtenho para fazer com que a área no intervalo total seja igual a 1. Tá? Então, quando eu fizer a integral de menos infinito a mais infinito, esse é o valor da constante que vai fazer com que essa função, né, a integral dessa função seja igual a 1 em todo o intervalo. Tá? Então, aí a gente volta a explicar exatamente o que acontece, por isso que quando a gente faz essa integral aqui, a gente tem aquele b menos a dividido por 360, no caso em que a função densidade de probabilidade é uma função de densidade de probabilidade uniforme ou constante. E com isso eu encerro esse vídeo.